Essa é a nossa história, que começou há muito tempo atrás, por alguém que teve de ir contra tudo e todos para tirar as vendas do povo e livrá-los da morte. E os homens que tiveram a venda removida por ele saíram para fazer o mesmo, e os que vieram depois dele fizeram o mesmo. Todos estes homens resistiram contra o sistema de suas eras. O trabalho deles foi bem feito, pois há pessoas retirando vendas até os dias de hoje, resistindo ao sistema. Agora é a sua vez de fazer este trabalho, de levar a verdade ao próximo e de retirar a venda, de resistir ao sistema, de não desistir mesmo que todas as forças estejam contra você. Não se esqueça, você não está sozinho. Nós somos a resistência. Olá, sejam bem-vindos à Resistência. Estamos de volta com o nosso quadro Conversa. É um quadro, de certa forma, simples, sem muita edição, sem roteiro, onde basicamente comentamos algumas matérias de forma bem superficial, nada muito aprofundado como nossos outros vídeos. O nosso papel não é passar medo, nosso papel não é querer dizer que somos os donos da verdade, até porque somos simples. E gostamos de manter a simplicidade que o Messias nos mostrou. Então, basicamente é isso. O intuito desse vídeo hoje é falarmos a respeito dessa matéria. Essa matéria está no jornal Gazeta do Povo, né, e gostamos de deixar claro que neste quadro, todas as matérias que lemos, deixaremos o link na descrição para que vocês possam conferir, né, e ler essas matérias na íntegra. Então, basicamente a matéria é essa. Lula diz que vai cobrar o apoio de igrejas ao cálice dos demônios. Né? Vai cobrar a respeito do cálice dos demônios para as igrejas e responsabilizá-los por óbitos, né? Em uma reunião online, Lula afirmou que o governo precisa convencer a população sobre a eficácia do antídoto, entre elas as substâncias utilizadas para o problema da coroa, e cobrar as lideranças evangélicas que ajudem nessa tarefa. A fala ocorreu no encontro do Grupo Técnico de Saúde, em Brasília, nesta quinta-feira, dia 24, na qual Lula participou de videoconferência em São Paulo. Segundo ele, é necessário cobrar às igrejas o apoio da campanha do gole do cálice dos demônios, que irá responsabilizar as instituições pelos óbitos, né, caso não ajudem. É exatamente isso. Né? Ele irá pressionar as lideranças, né, dessas instituições religiosas. Queremos também deixar claro que, por mais que a gente não concorde com tudo que se prega nas instituições, né, nas igrejas, nisso a gente tem que se unir. Todos nós que temos a mesma fé, no mesmo Criador, no mesmo Salvador, temos que nos unir neste momento, tanto nós que congregamos em casa, tanto aqueles que estão nas igrejas, né, nos templos. Todos nós temos que nos unir em prol de uma só coisa, que é a nossa liberdade. Continua na matéria. Aqui as palavras dele, né, que ele diz no vídeo, e temos o vídeo e vamos colocar para que vocês possam ver. Eu pretendo procurar várias igrejas evangélicas e discutir com o chefe delas. Olha, qual é o comportamento de vocês nessa questão dos gole do cálice dos demônios? Ou vamos responsabilizar vocês pela morte das pessoas, né? Pelo óbito que elas venham a receber, né? Ou seja, agora eles estão à procura de alguém para culpar, né? E quem mais haveria de se culpar senão as pessoas que se recusaram, né, a beber do cálice dos demônios? Ele achou uma maneira de culpar essas pessoas pelo óbito das outras, né? Assim como ocorreu, né, nos 2 anos passados e voltará a ocorrer, a respeito de que se você não toma do cálice dos demônios, você está colocando em risco outra pessoa. De certa forma, essa tática que eles utilizaram aumentou um nível a mais.
né? De modo que eu ou você que se recusar, né, ou que nos recusamos, que pelo Criador continuaremos a recusar, né, seremos possivelmente culpados de assassinato. Se isso for pra frente, né, se a gente não lutar agora, podemos ser culpados de assassinato apenas por não aceitar, de certa forma, né? Inclusive, isso que ele está fazendo e o que foi feito é um dos mandamentos que estavam lá nas pedras guias, né? Se eu não me engano, é o sétimo mandamento, alguma coisa assim, sétimo ou oitavo mandamento, que era equilibrar, né, os direitos pessoais com os direitos sociais, né? Que é basicamente o que eles fizeram nos 2 anos passados e o que eles estão fazendo e que vão fazer, né? Que vão fazer de novo no ano que vem. Que é colocar o seu direito pessoal abaixo do direito social. Ou seja, para o bem de todos, né? Entre aspas, para o bem de todos, você tem que se sacrificar, né? O sacrifício de um pela massa, no caso. Então, basicamente, o presidente, né, o futuro presidente, diz que ele vai até essas instituições, né, até as igrejas, e irá cobrar a posição da liderança a respeito desse antídoto, né? E se muitos dos pastores estavam sim, de certa forma, incentivando os seus fiéis, né, as pessoas que ali estavam, a receberem, né, do cálice dos demônios. Inclusive, ela foi apresentada como uma coisa boa. O problema é que muitos dos pastores vão se pronunciar ou já se pronunciaram ou estão se pronunciando neste momento, até o momento do vídeo, é que eles não vão lutar contra a respeito de, nós não apoiamos isso, mas sim de que, assim, não queremos receber a culpa pelas pessoas. E é óbvio que a gente não tenha que receber isso, né? Mas, enfim, é o que eles vão lutar em prol, não pelo direito de não receber do cálice, mas pelo direito de não serem responsabilizados. Então, queremos mostrar aqui o vídeo, né? Que prometemos que mostraríamos. O povo, ele até consegue, tentando vencer um pouco a burocracia da máquina pública, que você foi ministro, Humberto foi ministro, Padilha foi ministro, Temporão foi ministro, e sabe o poderio da máquina, às vezes emperra, às vezes a máquina não manda, às vezes um burocrata diz que faz e não faz, ou seja, nós vamos ter que também tentar romper com isso, porque todo o nosso lema, além da saúde de qualidade, é a gente atender esse povo. E o povo está muito sofrido. O povo, ele até consegue numa UPA, mas depois da UPA ele não consegue mais nada. Depois da UPA ele fica meses esperando, fica, sabe, anos esperando. E nós não podemos deixar isso. É uma quase que e também você que sabe que nós vamos ter que pensar, além da vacina, né? Que eu concordo com a professora, a gente não pode de forma precipitada achar que a gente anunciar a vacina, o povo vai tomar, não. O povo tem que ser convencido outra vez da eficácia da vacina. Então, basicamente, né, o que ele diz é que as pessoas elas vão ter realmente que ser convencidas de novo a beberem do cálice dos demônios em si, porque se formos ver do início, né, quando se começou tudo isso, diziam o quê? Essa é uma salvação, né? A nossa única esperança que a gente tem para lutar contra esse mal que está coroado, né? O mal da coroa. E então as pessoas foram e tomaram um gole, né? É claro que desde o início eles disseram que para isso seria necessário tomar os 2 goles, né? Para surtir um melhor efeito. Mas após o primeiro gole eles já mudaram, né? Começaram a influenciar as pessoas de que elas tinham sim que tomar o segundo gole, senão o primeiro gole não valeria de nada. E também foi dito que eles não poderiam misturar, né? Não poderiam tomar um gole de um cálice e depois um gole de outro cálice. Teriam de tomar os 2 goles do mesmo cálice, para que
não pudesse surtir outros problemas, né? Ou, de certa forma, os problemas que não estavam, que eles não estavam esperando. E então passou-se, né, o segundo gole. Aí veio o outro gole, que seria o gole que te deixaria, de certa forma, mais forte, imune ou blindado contra o problema da coroa. E então eles disseram, não, então no primeiro gole eles disseram que era salvação. Depois do primeiro gole eles já disseram que não era bem assim, né, que teria de tomar outro gole para poder fazer o efeito. Após o segundo gole eles disseram, não, você tem que tomar outro gole para que esses 2 goles anteriores que você tomou possam te deixar mais forte. Passou-se mais um tempo e as pessoas começaram a se duvidar, né, da eficácia desse, se realmente o gole desse cálice aí fazia algum efeito, né? As pessoas estavam desconfiando, então eles disseram, não é bem assim. Ninguém diz que seria, que te tornaria 100% blindado, né, a respeito disso, mas que de certo modo você não vai morrer. Se por um acaso você vier a entrar em combate com esse coroado aí, né, com o problema da coroa, você não vai morrer, você vai ter uma forma mais suave, né, desse problema. Então aí veio-se o quarto gole, em alguns lugares tem até o quinto gole, onde as pessoas já estão praticamente bêbadas. Então eles realmente terão de fazer com que as pessoas realmente acreditem novamente, né? E é o que ele quis dizer. E nós vamos ter agora que pegar muita gente que combateu a vacina, que vai ter que pedir desculpa. E ele diz que, né, que então as pessoas que combateram, né, o cálice dos demônios, eles vão ter que pedir desculpa. Como assim? Por que eles vão ter que pedir desculpa? Será que elas vão ter escolha de pedir desculpa? A gente já viu, né, ao longo desses 2 anos que não tem escolha. A gente não tem escolha. O que, né, inclusive perdemos o nosso canal porque falamos a respeito desse cálice dos demônios, né? E perdemos o nosso canal justamente por causa disso. Porque em si, como eles me mandaram várias vezes os e-mails dizendo que não é necessariamente que eu esteja falando a respeito de algo que seja uma notícia falsa, né, ou algo que nunca aconteceu. Um consenso entre os cientistas da Organização Mundial de Satanás é considerado a verdade absoluta, enquanto que, mesmo que, né, como nos meus e-mails que o YouTube me mandou, dizia que não era necessariamente que o conteúdo apresentava as notícias falsas, mas que não era consenso dos cientistas e tudo que não era consenso era considerado fora dos padrões, né? Ou taxado como notícias falsas. Porque, de certa forma, existe alguém que guarda a verdade, né? Existe alguém que guarda, que é o guardião da verdade, que diz o que é e o que não é verdade. Eu pelo menos, pretendo procurar várias igrejas evangélicas e discutir com o chefe deles o seguinte, olha, qual é o comportamento de vocês nessa questão da vacina? Ou nós vamos responsabilizar vocês aí pela morte das pessoas. Então, como você pode ver, né? Ele diz que vai realmente... Não tem um diálogo, não tem assim um meio termo, né? Você vai ou não vai. Se você estiver de acordo, né? No caso, se o líder dessas instituições estiverem de acordo e empurrar, né, nas pessoas que se negaram, tá tudo certo, né? Perante a palavra do futuro presidente, né? Tá tudo certo você ser uma instituição aprovada pelo governo. E se por algum acaso ele chegar em alguma instituição que diga que não, eu não posso fazer isso com os meus fiéis, né? Se você não estiver de acordo, então tudo bem. Você não está de acordo? Tá bom, mas agora você é um assassino. É basicamente isso, né? As pessoas da sua denominação são assassinas, né? E vamos ver isso acontecer, né? Vamos ver isso acontecendo daqui pra frente. Mas em si, qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que é só o início. Hoje nas igrejas,
amanhã na sua casa. Temos uma outra matéria aqui, vamos ver uma outra matéria, onde deixa, de certa forma, claro que não fala com essas palavras, mas deixa claro o que eles querem dizer. Essa matéria aqui, ó. Capitais criam estratégias, né, de doses, imunização para frear aumento dos casos do coroado, né? Então, voltaram, né, registrar os casos, né? Aqui, ó, né, o jornal em questão, né, CNN, deixaremos também o link na descrição, entrou em contato com as capitais brasileiras para entender as ferramentas utilizadas para frear o avanço do novo, que não é novo. Dentre as cidades que responderam, a estratégia mais adotada é a chamada busca ativa. Se você não sabe o que é uma busca ativa, é exatamente, por exemplo, uma busca passiva não existe, não é uma busca. Você oferece um produto ou oferece um serviço e as pessoas vêm até você. Então você é o passivo da história em si. Neste exemplo, né? Você é uma empresa passiva, né? O seu serviço é passivo, as pessoas vêm até você. E enquanto que uma busca ativa, dando o mesmo exemplo da empresa, você é uma empresa que presta um serviço, mas você vai atrás dos seus clientes. Você vai atrás de novos clientes. Isso é uma busca ativa. Ou seja, a busca ativa a que eles estão se referindo é justamente ir atrás daquelas pessoas que, né, de certa forma, não fizeram isso aqui, ó. Isso é uma busca ativa. E aqui eles dão exemplo do que envolveria, né, essa busca ativa aí. Né, o que envolveria? Que envolve ligações para as famílias e até visita às casas. E aqui eles entram nos lugares onde eles vão fazer tudo isso, a busca ativa, os lugares que foi Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Pernambuco, São Paulo, né? A gente é de São Paulo aqui, Porto Velho, Rondônia, Salvador, Bahia, Salvador e Bahia, o mesmo lugar, Campo Grande, Mato Grosso, Vitória, Espírito Santo. Mas em si, se você quiser ler essa matéria, vai estar aí na descrição, você pode conferir e ler ela na íntegra. Você vai poder conferir e ler ela na íntegra. Basicamente, a parte que nos importava era essa, da busca ativa. Então, basicamente, o futuro presidente aí fará uma busca ativa nas igrejas, né? Fará com que os pastores, né, os líderes religiosos, eles tomem um partido, tomem um lado. Ou eles vão estar de acordo ou vão estar contra. E se eles estiverem contra, eles vão perder muito, né? As pessoas que forem contra, né, vão estar sendo consideradas, de certa forma, homicidas. Ou seja, se você não está de acordo, você está contra. E se você está contra, você recebe as consequências que eles irão colocar em você. No caso, ele vai até esses templos, onde ele vai dizer: você é a favor ou você é contra? Você vai incitar os seus fiéis a receberem do gole do cálice dos demônios? Ou você prefere que a sua igreja seja considerada como igreja de assassinos, né? Mas em si, por que ele está indo nas igrejas? Porque, querendo ou não, a maioria das pessoas que não tomaram, né, ou não receberam do gole do cálice dos demônios foram justamente pessoas que estão ligadas de certa forma à fé, estão ligadas com os preceitos das escrituras. Que preceito? Vamos mostrar um preceito aqui que as pessoas acham que não existe. Tudo bem que muitas pessoas não concordam, não consideram mais a lei do Criador, que o próprio Messias deixou claro que não veio para abolir nada, mas aqui está uma passagem a respeito do nosso corpo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, né? O templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo. Este templo sois vós. Então, devemos preservar o nosso templo puro, irrepreensível, né, como está aqui também, ó. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Que o mesmo Elohim, Deus de paz, vos santifique completamente. Oro a Deus que todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso soberano, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Então, de certa forma, são preceitos de que a gente deve se manter íntegro. Devemos nos manter íntegros. E esse mal, né, do cálice dos demônios que eles estão nos oferecendo, eles têm sim o seu intuito, eles têm sim a sua porção diabólica, né? Eles têm sim o seu lado oculto, que eles não dizem para nós, né? Inclusive por isso perdemos nosso canal, porque aqui falamos, né, o lado oculto e acabamos recebendo as consequências desse conhecimento. Então, vamos voltar aqui, ó. Não sei se a gente pode tirar mais alguma coisa dessa matéria. Recentemente, né, os profissionais apresentaram um ofício no Conselho Federal de Medicina, reunindo diferentes pesquisas científicas, pedindo uma análise mais criteriosa dos efeitos negativos, né? Temos a bula desses medicamentos, né? Essa bula deixaremos no nosso canal do Telegram. Tanto a bula do profissional da saúde quanto a bula do paciente. Dessa forma a gente consegue ver dos dois lados as diferenças, né, que eles colocam em umas e em outras não. Então, sobre o cálice dos demônios, Lula ainda destacou que a preocupação do Programa Nacional, né, essa daí, ó, será primordial nos primeiros dias de seu governo, com o intuito de aumentar a cobertura, né, do cálice dos demônios e restaurar a confiança da população também no cálice dos demônios. Ele evidenciou que muitas pessoas que combateram, né, como nós aqui do canal, terão de pedir agora desculpas, né? Isso quer dizer, se você crê nas escrituras, se você crê de que estamos nos tempos trabalhosos, você já ouviu falar na marca da besta. Nós estamos entrando aqui no quesito de o que é a marca da besta. Mas em si sabemos que a marca ela será obrigatória. Aqui, né, que o falso profeta ele obrigará, né, a besta em si, né, a segunda besta. Então aqui, Apocalipse 13, né? Então, o que diz aqui, ó? Vamos ler aqui para que você possa tirar o entendimento do que a gente está falando. Ele tinha o poder de dar vida, né? Quem tinha o poder de dar vida à imagem da besta? O falso profeta. E que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não o adorassem, a imagem da besta, fossem mortos. Essa é a única imagem nas escrituras que fala, né? Que se movimenta por si. E ele fez, ele quem? O falso profeta, o mesmo que soprou o fôlego de vida na imagem da besta. Ele faz com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou na sua testa. E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Interessante a gente ver aqui que o falso profeta dá vida à imagem da besta,
E é o falso profeta que apresenta a marca para as pessoas. O falso profeta apresenta a marca da besta para as pessoas. E o falso profeta, ele sim é um ser que tem grandes poderes, né? Inclusive, ao nosso ver, o falso profeta, ele irá se passar pelo Messias. A palavra correta poderia ser o falso Messias, né? Mas em si o falso profeta, o que? Ele se parece com o cordeiro, né? Tem os chifres do cordeiro, mas ele fala como o dragão. Então ele se parece com o Messias, mas da boca dele saem palavras que vêm da própria boca do Satã, né? E então a gente quer tentar, independente, nós não vamos entrar aqui novamente no que é a marca da besta, mas sim que ela é obrigatória. Veja o que o Lula está fazendo agora. Ele quer ir nas igrejas, ele quer ir nos templos e cobrar os líderes religiosos a fazer isso, a incitarem os seus fiéis, aqueles que não aceitaram, é óbvio. E é claro que nas igrejas tiveram sim as suas campanhas para incitar os fiéis a receberem do cálice dos demônios. Mas em si, ele quer fazer isso agora firmemente. Por quê? Porque ele sabe que a maioria das pessoas que se negaram a tomar do cálice dos demônios são pessoas que seguem os preceitos das Escrituras. Então, de certo modo, ele quer fazer isso, ele quer que os líderes religiosos estejam mesmo, de certa forma, em cima daqueles que se negaram, a ponto de colocá-los até como homicidas, né? Assassinos, culpados pela morte das pessoas que foi causada por este mal terrível, que inclusive foi causado pelo próprio sistema, né, daqueles que controlam o mundo. Bom, espero que de certa forma vocês possam compreender e que a gente tenha conseguido se expressar corretamente, que vocês possam nos desculpar por não elaborar um vídeo tão grandioso, ou que não traga muitas informações, mas que de certa forma a mensagem seja colocada na cabeça de vocês, né? Que vocês possam se inscrever no nosso canal, que possam compartilhar, deem uma olhada na nossa playlist de vídeos importantes. Lá tem os vídeos mais importantes do nosso canal, os vídeos que não foram deletados, é óbvio. Dê também uma olhada no nosso canal secreto do Drive, é de graça, você não paga nada. É só clicar no link aí que vai estar abaixo. Dê uma passada também no nosso canal do Telegram. Lá a gente coloca vários filmes, algumas matérias. Vamos colocar também as bulas desses medicamentos para que vocês possam ler. Então, deem uma olhada lá, tem muito conteúdo legal para vocês, tem muito conteúdo informativo. Lá a gente também coloca alguns vídeos sobre as escrituras. Deem uma olhada nos shorts, tem várias passagens das escrituras. Não deixe de... Deem uma fuçada aí no nosso canal, né? Vocês vão encontrar bastante coisa interessante, né? E compartilhem também para o próximo, que vocês possam dar o like, porque o like ele ajuda muito, né? Não sei se vocês já viram a quantidade de inscritos que a gente tem e a quantidade de visualização que os nossos vídeos estão tendo. É realmente ridículo, né? E a gente sabe que o YouTube ele está, de certa forma, restringindo o conteúdo, não só nosso, mas de todos esses canais que falam a verdade, de todos esses canais que falam da palavra do Criador, assim como ela é. Então, novamente, que o Criador proteja cada um de vocês. Estamos ficando por aqui e até a próxima. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, estes homens estão preparando uma armadilha aonde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso. Acaba sendo morto.